Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Digam amém. Amém. Esses dias teve uma obreira aqui da igreja, que ela foi fazer a abertura do culto. Uma das frases que ela disse foi: eu vou ler Salmos, porque é um texto, é mais fácil, é mais simples entender Salmos. E eu ouvi assim, eu falei, eu não acho, eu acho um pouco mais difícil. Salmos, ele tem toda uma complexidade, não é tão simples. Quando a gente pega, por exemplo, o livro dos profetas e tantos outros textos, nós encontramos Deus falando com o seu povo. Então nós temos as profecias, nós temos as correções, nós temos Deus usando os apóstolos para corrigir a igreja. Então são palavras de Deus para nós. O livro de Salmos, ele é o único livro que ele tem um inverso. É o homem falando com Deus. Quem entendeu? Diga amém. São orações, são cânticos. E cada um dos salmos que a gente encontra na Bíblia, ele é carregado de história. Então o salmo que eu vou ler para vocês hoje, que eu vou explicar um pouco para vocês hoje, ele é carregado de história. Então eu não acho que seja tão simples compreender salmos, porque tem toda essa complexidade. Mas vamos lá, com a ajuda de Deus, nós vamos entender o Salmo 126. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, olha que frase bonita, estávamos como os que sonham. 2. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Versículo 4: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Tem Bíblia que está escrito assim, olha, correntes do Negueb, é a mesma coisa. Versículo 5: olha os verbos que vão aparecer, preste atenção. Versículo 5: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente. E aparecem dois verbos aqui no gerúndio: andando e chorando. Diga comigo: andando e chorando. Voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Todos digam amém? Amém? Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta noite. Revela esta palavra, Senhor, linda aos nossos corações, e nos abençoe, Senhor. Precisamos ouvir tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Glórias a Deus. Bastante alegria. Aleluia. Por que este salmo, ele aparentemente é simples, né? Mas ele é carregado de história, carregado de um conteúdo profundo. Por que, queridos? Porque Salmos, quando nós fazemos a leitura dos Salmos, nós encontramos três períodos distintos, três períodos bem diferentes, para nós compreendermos a noção do Salmo que acabamos de ler. Então, quando eu dou aula sobre Salmos, próximo ano nós vamos ter essa disciplina aqui no nosso curso. Quando eu dou aula sobre Salmos, o que eu explico? Que existem Salmos que são chamados Salmos do pré-exílio, ou seja, são salmos que vêm antes do exílio da Babilônia. Então são salmos, quando você lê eles, você consegue na leitura do salmo perceber que são palavras de exortação, são palavras de alerta, são palavras de Deus dizendo para aquele povo não ir por um determinado caminho, ou não se afastar da palavra da verdade, para que eles não viessem sofrer. Quando você pega outros salmos, esse se chama pré-exílio. Existem os salmos do exílio. Quais são os salmos do exílio? São aqueles salmos que quando você lê, e você encontra palavras de esperança. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É um salmo do exílio.
Existem salmos que falam dessa fé e dessa esperança que deve ser mantida viva. E existem salmos que são salmos do pós-exílio, são salmos de recomeço. Este Salmo 126, ele parece ser do pós-exílio, porque fala de um povo que tinha voltado do cativeiro. Quem entendeu, diga amém. Dentro da história de Israel, nós dividimos a história também em blocos. Então, o primeiro bloco da história de Israel, nós chamamos desse período aqui, o período inicial, como o período dos patriarcas. Então você começa a ler Gênesis, você encontra a história de Noé, você encontra a história de Adão, a história de Noé, você encontra a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse período é o período dos patriarcas, os pais da nação de Israel. Depois nós temos um período onde nós vamos encontrar o povo de Israel lá no Egito. O povo lá no exílio, lá no cativeiro, lá no Egito. 400 anos no Egito. Você lê Êxodo, você lê a história do povo sofrendo lá no cativeiro. História de Moisés. Depois o povo alcança a sua liberdade. Deus tira o povo do Egito. Aquele povo caminha por 40 anos no deserto. E depois eles entram na terra prometida. E quando eles entram na terra prometida, eles estão vivendo a plenitude da promessa de Deus. Eles estão vivendo bênção. Quem entendeu, diga amém. Eles estão lá na terra, começam a casar, começam a construir casas, começam a ter fazendas, bens, começam a ter reis, pessoas para governarem sobre eles. Então esse período grande, esse período é um período próspero. É um período que Israel está vivendo aquela promessa, que do deserto Deus faria um campo fértil. Se você vai em Israel, você vê que Israel, apesar de estar num lugar seco, Israel é frutífero, é próspero. Quem entendeu, diga amém. Eu lembro que quando eu estive lá, eu lembro que eu tomei um suco de romã. E quando eu vi aquela romã, imagine só, suco de romã. Romã não é uma fruta que chama tanta atenção, pelo menos para mim. Tem gente que gosta de romã, quem gosta eu respeito. Mas era uma romã desse tamanho, gigantesca. Falei, gente, que tamanho de romã é esse? Eu quero tomar esse suco. E é um suco maravilhoso, eu lembro até hoje do sabor do suco. Depois eu tive uma experiência com as tâmaras. Eu nunca comi uma tâmara como eu comi lá. As tâmaras aqui são pequenas, aquelas de comércio, vai no mercado, você encontra. As que tem lá, irmãos, é um sabor que não existe em nenhum outro lugar igual. Por quê? Porque ali é uma terra próspera. Quem entendeu, diga amém. É uma terra frutífera, tem flores, tem fruto, tem plantações, no meio do deserto. Então esse povo estava vivendo isso. E de repente esse povo começa a se afastar de Deus. E é interessante que as pessoas, quando elas estão num momento tranquilo na vida, de estabilidade, não é generalizando, mas muitas pessoas, quando elas alcançam uma estabilidade na vida, elas tendem a se afastar de Deus. Parece que a luta nos aproxima de Deus. Parece não, a luta aproxima de Deus. O sofrimento nos traz para a presença de Deus. Então aquele povo, eles começaram a se afastar de Deus. E qual foi o erro que esse povo cometeu? O grande erro que o povo de Israel cometeu foi colocar coisas no lugar de Deus. Não coloque nada no lugar de Deus. Diga para quem está ao seu lado, não coloque nada no lugar de Deus. Pastor, meu emprego é bom. Seu emprego é bom, glória a Deus por ele. Mas não coloque o teu emprego no lugar de Deus. Tua família é uma bênção, glória a Deus pela tua família, que ela permaneça bênção. Mas não coloque família no lugar de Deus. Nada na nossa vida pode ocupar o lugar de Deus. Isso se chama na Bíblia, e nós chamamos isso de idolatria. Idolatria não é simplesmente você se curvar perante uma imagem. Isso é idolatria, mas não é só isso. Tem gente que põe emprego no lugar de Deus. Tem gente que põe o dinheiro no lugar de Deus. Tem gente que coloca a casa no lugar de Deus. Deus, ele tem que ter lugar único na nossa vida. Por isso, se você quer andar debaixo de bênção, coloque Deus como prioridade na tua vida, e todas as demais coisas, elas serão acrescentadas em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, aleluia. Glória a Deus. E o que aconteceu? Eles começaram
a se afastar de Deus. E Deus começou a levantar profetas para falar com eles. Você já leu Isaías? São palavras de correção. Não vai por aí, vocês vão se machucar. Já leu Jeremias? São palavras de repreensão. Olha, não é esse caminho, vocês estão se afastando de Deus. Ele vai quebrar o vaso, como está aí a visão lá de Jeremias 18. Vai quebrar vocês, vai fazer de vocês um vaso novo. Cuidado. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus começa a levantar os profetas. Deus começa a levantar homens para dizer: não é esse caminho. Mas aquele povo estava tão tomado de uma indiferença que eles começaram a se afastar de Deus. Então Deus fez algo para trazê-los para a presença. E o que Deus fez? Deus levantou uma nação vizinha, inimiga, para perseguir Israel, para prender Israel e levar o povo para o cativeiro. A Bíblia vai dizer sobre o povo da Babilônia. Leia Daniel. Daniel foi para a Babilônia. Leia Ezequiel. Ezequiel foi um profeta levado para a Babilônia. Você vai ver esses profetas vivendo essa realidade do cativeiro. E diz a Bíblia que esse povo foi invadido pelos caldeus. Eles foram levados para a Babilônia e eles começaram a perder tudo. O templo foi destruído, a cidade de Jerusalém foi destruída. Leia Jeremias, leia Neemias, leia Esdras, e você vai ver como esse povo empobreceu. E eles foram para a Babilônia. E chegando na Babilônia, eles começaram a ter a seguinte ideia: nós estamos nessa luta, mas Deus vai tirar a gente. Já já Deus vai resolver o nosso problema. Quem entendeu, diga amém. Daqui a pouco Deus tira a gente daqui, vai dar tudo certo, a gente volta e fica tudo tranquilo. Daqui uma semana, daqui um mês ou daqui um ano, a gente sai daqui. E sabe o que aconteceu? Deus levou aquele povo para lá e passou o tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Sabe quantos anos eles ficaram lá? 70 anos. Quem entendeu, diga amém. 70 anos no cativeiro. E sabe qual que é o pior de tudo? Para quem não sabe, nessa época aí que eles estavam no cativeiro, a estimativa de vida era 35 anos, 40 anos no máximo. Ou seja, aqueles que foram para o cativeiro, todos eles morreram no cativeiro. E quem estava lá eram os filhos deles. E esses filhos não tinham culpa de nada, não tinham feito nada, estavam sofrendo por causa dos erros dos seus pais. Quem entendeu, diga amém. Estavam lá no cativeiro, e eles começaram a perder a esperança, e eles começaram a achar que eles não voltariam mais, e que eles ficariam lá no cativeiro, e ficariam para sempre. Até que Deus começa então a levantar profetas lá no cativeiro, como Ezequiel. Lembra de Ezequiel 37? A visão do vale de ossos secos. Deus então estava dizendo: olha, eu vou trazer todos vocês de volta. Vocês estão secos, sem vida, mas eu vou soprar o meu espírito e vocês vão viver de novo. Deus começou a levantar profetas para dizer que ainda existia esperança e que Deus iria restaurar aquele povo. Mas eles estavam cansados, desanimados. Então Deus levantava Isaías para dizer: nós voaremos como asas de águia, nós não vamos parar, nós vamos ter nossas forças renovadas e nós vamos regressar, e Deus vai restaurar nossa história. Eu não sei qual é a tua luta ou a tua situação difícil, mas Deus nessa noite, Ele vai restaurar a vida de pessoas aqui. Deus tem um novo tempo para você nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso, aleluia. Glória a Deus. Até que Deus levantou um rei persa, ímpio, chamado Ciro, para libertar este povo. E esse povo voltou para a sua pátria. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Então aqueles que voltaram, eles escreveram uma música. Na verdade escreveram algumas músicas, né? Mas eles escreveram essa música. E essa música, isso aqui é um louvor. O Salmo 126 é um louvor. Era uma música que eles cantavam, e toda vez que eles cantavam recordando da obra de Deus na vida deles. A música tem esse efeito.
A música te faz viajar. É ou não é verdade? Quem concorda, diga amém. Tem até que tomar cuidado. Tem música que você começa a ouvir, você já começa a chorar, lembrar daquela pessoa. Vigia. Começa a lembrar, eu lembro, eu tinha 18 anos, eu ouvia essa música no meu Chevette, e eu ficava ouvindo essa música. E começa a lembrar, a música tem isso. A música pode te deixar para baixo, quem entendeu, diga amém. Mas ela também pode te levantar. Tem música que você ouve, que você lembra de um momento agradável, um momento bom, e você se alegra. Posso ouvir um amém, queridos? Então eles começaram a cantar. E essa música aqui era uma música para fazer memória. Todas as vezes que eles cantavam essa música, eles lembravam da obra de Deus. Isso se chama memória. Eu tenho algo comigo, eu já contei isso aqui outras vezes, mas vou contar de novo. Na minha sala lá em cima, no meu escritório, eu tenho um quadrinho que tem uma foto. E essa foto é uma foto da frente da nossa igreja. Eu tirei uma foto, só que não é daqui dessa igreja. Era no nosso prédio antigo, lá na Estrada do Sabão. Quem é que chegou aí lá na Estrada do Sabão? Só para eu saber, levanta a mão. Pastora, Flávia, Valéria lá em cima. Mancleide, né, Mancleide? Então eu tirei uma foto da frente do prédio. Está lá em cima. E todas as vezes que eu vejo aquela foto, eu lembro da obra de Deus nas nossas vidas, esse ministério. Quem entendeu, diga amém. A música era isso. E olha o que eles escreveram na música. Vamos voltar lá no começo? Já está aqui, né? Olha o que eles escreveram na música, preste atenção. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Nós não tínhamos mais esperança, nós não enxergávamos saída, na verdade nós não enxergávamos solução para o nosso problema. Só que Deus foi lá e restaurou a nossa vida, e nós começamos a sonhar, nós começamos a ter planos e projetos, porque Deus estava restaurando a nossa vida. Deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida. Levanta a tua mão assim. Hoje talvez você pode estar aí chorando, pode estar aí lembrando de problemas, de crises na tua vida. Só que o Senhor te diz nessa noite: é tempo de você voltar a sonhar, porque o Deus que restaura sonhos, Ele vai restaurar os teus sonhos. Você pode sonhar, e pode sonhar grande, porque o teu Deus, Ele tem poder para fazer uma grande obra na tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor essa noite, aleluia. Aplauda o Senhor mais forte, aleluia. Amém? Diga para o seu irmão do lado: volte a sonhar. Volte a ter sonhos, igreja. Posso ouvir um amém? E sonhe grande. Nosso Deus, Ele não é pequeno, não é médio, não é mediano, não é medíocre. Ele é grande. Posso ouvir um amém? Daí olha o que diz o versículo 2. Então, a nossa boca, daí mudou, porque agora a nossa boca, ela se encheu de riso. Eu conheço pessoas, irmãos, que a coisa mais difícil é ela sorrir. São pessoas tão tristes. Eu conheço muita gente assim, muita. Você não vê sorrindo.